Anote porque vai cair na prova. Muitos não sabem que a saída do sofrimento passa pela porta do arrependimento. Muitos não sabem que a saída do sofrimento passa pela porta do arrependimento. Ou seja, para deixar de sofrer, é preciso se arrepender. Talvez você se pergunte, tem se perguntado há muito tempo, quando é que eu vou ter uma trégua? Quando é que a vida vai me dar uma trégua? Porque eu só venho sofrendo derrota atrás de derrota. Eu só venho pagando um preço caro, um preço alto. São doenças, dores, falta de paz, perdas, problemas, conflitos familiares, relacionamentos estressados, destruídos, inimigos por todo o redor. Por que a minha vida é tão atribulada? Talvez você tenha se perguntado assim. Mas é preciso lembrar o seguinte, como eu falei, a saída do sofrimento passa pela porta do arrependimento. E não é difícil entender isso, porque quando a gente olha a história humana, a gente entende que o sofrimento entrou no ser humano pela porta do pecado. Até o pecado, o ser humano vivia literalmente no paraíso. Não havia doença, não havia dor, não havia desavença, não havia roubo, não havia assassinato, não havia morte, não havia nada disso. Havia abundância de tudo que é bom. Era o paraíso, era o plano de Deus para o ser humano. Mas com o pecado, com a desobediência, então veio o sofrimento. Começaram os problemas a destruir a vida humana e a fazer o ser humano sofrer. Então, muitos hoje guardam em si um pecado escondido ou escancarado, não importa. O problema do escondido é pior do que o do escancarado, porque o do escancarado todo mundo sabe e a pessoa não tem como esconder. De certa forma, é mais fácil ela reconhecer o seu erro, o seu pecado. O problema maior é o pecado escondido. É aquele que ninguém vê, que ninguém sabe, e que a pessoa fica abrigando, guardando aquilo por dentro e do lado de fora, pagando de santo. Não é? Pagando de santo do lado de fora, guardando o pecado do lado de dentro. Ela está enganando, pode estar enganando todo mundo, menos 3 pessoas. Ela mesma, Deus e o diabo. E quando a gente fala que o sofrimento entrou pela porta do pecado, não é que Deus castiga. As pessoas pensam que Deus é que castiga o ser humano pelos seus pecados. Não, Deus não precisa castigar o ser humano pelos seus pecados. Os próprios pecados castigam o ser humano. Os próprios pecados trazem as consequências. E nós não podemos esquecer que quando nós pecamos, nós criamos uma dívida com a morte, uma dívida com o diabo, com o acusador. O salário do pecado é a morte, quer dizer, você peca, você cria uma dívida, porque a morte passa a ter direito sobre você. O diabo passa a ter direito sobre você, porque você obedeceu. O que é o pecado? É desobediência a Deus e obediência ao diabo. Nós somos servos de quem obedecemos. Por favor, preste atenção, acompanhe o raciocínio. Nós somos servos de quem obedecemos, diz a Bíblia, diz as Escrituras. Então, quando você obedece a Deus, você está debaixo da proteção dele. O diabo não pode te tocar. A morte não pode te tocar. Mas quando você desobedece a Deus, automaticamente você obedece ao diabo. Não existe neutralidade no mundo espiritual.
É impossível alguém desobedecer a Deus e não obedecer ao diabo. Não existe. Então, quando a pessoa desobedece a Deus, ela peca, automaticamente ela está obedecendo ao diabo. Ou seja, ela sai debaixo da autoridade de Deus e entra para debaixo da autoridade do diabo. Logo, ele tem acesso livre para tocar, para destruir a vida da pessoa. E é aí que vem o sofrimento. O sofrimento. Então, o sofrimento entra pela porta do pecado. Então, há muitas pessoas que estão doentes hoje, estão doentes, tentando tratamentos com médicos, tentando todos os tipos de terapias, remédios e tal, e até oram pedindo cura a Deus. Mas a cura não pode vir antes do perdão. Não pode vir antes do perdão. Você vê, Jesus, frequentemente, antes de curar as pessoas doentes, ele as perdoava. Foi o caso daquele paralítico que, trazido em uma maca para o lugar onde Jesus estava, quando foi colocado diante de Jesus, Jesus disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Primeiro ele perdoou os pecados do paralítico. Depois disse: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Então, a cura veio depois do perdão dos pecados. Então, muitos não são curados, estão travando verdadeiras guerras com suas enfermidades, tratamentos caríssimos, e não se livram da sua doença. Por quê? Porque há um pecado escondido que ela não confessou, ela não se arrependeu. Praticou aquele pecado consciente, mas vem guardando aquele pecado dentro de si. Guarda esse pecado porque ela pensa assim: não, eu não posso falar isso para ninguém. A minha reputação vai lá embaixo. Eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha posição, a minha reputação, o meu nome. Então a pessoa prefere guardar o pecado e perder a paz, perder a própria alma, a salvação, do que perder a reputação. Quer dizer, a reputação dela virou o Deus dela. Porque se Deus fosse verdadeiramente Deus para ela, ela então teria temor de perder a sua alma em vez de perder a sua reputação. Entende, meu amigo, minha amiga? Preste atenção, eu não estou aqui para colocar maiores fardos sobre você que está vivendo com um pecado escondido. Pelo contrário, estou tentando tirar esse fardo pesado que você já está carregando. Você carrega um fardo pesado que não deixa você dormir à noite. Talvez você tenha ataque de pânico, você tem ansiedade, você vive como uma criança assustada no escuro. Você vive como uma criança assustada. Qualquer coisinha você logo pensa: meu Deus, o que é isso, o que é aquilo? Você vive com os nervos à flor da pele o tempo todo. Por quê? Porque esse pecado escondido em você te traz medo, tira a sua paz. Você não tem paz com Deus, você não tem paz com você mesmo. Você vive em terror e pavor de ser descoberto. Ou talvez você sabe que não há chance de ninguém descobrir, mas isso não muda nada. Porque, como disse o rei Davi, enquanto encobri os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Você fica se apodrecendo, você fica por dentro como se você estivesse podre, porque esse pecado vem corroendo você. Então eu estou falando, não é para piorar a sua situação, pesar mais a mão sobre a sua consciência. Não, eu estou falando para você que há uma saída, há uma porta de saída desse sofrimento. A porta de saída chama-se arrependimento, pois sem arrependimento não há perdão de pecados. Então você tem que se arrepender, que envolve reconhecer o erro que você cometeu, parar de justificar, parar de se defender, de se explicar, dizer: não, mas eu fiz porque fulano também me empurrou, fulano me coagiu, fulano me forçou. Pare de justificar o pecado. Não existe justificativa para o pecado. Então, você tem que reconhecer o pecado, você tem que confessar o pecado a quem de direito. A quem de direito. Quando eu falo a quem de direito, há pecados que nós cometemos dentro de nós.
não envolveu ninguém, não prejudicou ninguém. É um pecado que a gente tem que confessar a Deus, se arrepender, mudar e acabou. Não exige confissão para outras pessoas, exige confissão só para Deus, porque não afetou ninguém. Mas o pecado que afetou outras pessoas, e ainda afeta provavelmente, ele precisa ser limpo, ele precisa ser extirpado por meio da confissão. E se você está em dúvida sobre se você deve confessar, como você deve confessar, procure uma orientação de um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que você realmente respeita, que você realmente conhece e que é uma pessoa realmente espiritual, que vai te falar a verdade, não para te agradar, mas o que você deve fazer na sua situação, se é que não está claro já o que você tem que fazer. Mas você tem que buscar a confissão a quem de direito e você tem que reparar o dano onde possível. Às vezes é possível reparar o dano, devolver o que foi roubado, pedir o perdão, mudar, deixar o erro, se ainda está sendo cometido. Às vezes não há o que ser reparado, apenas há o pedido de perdão à pessoa e, finalmente, a mudança de atitude, a mudança de conduta. Um verdadeiro arrependimento envolve mudança de conduta. Nunca, jamais peça perdão se você não tem pretensões de mudar, porque isso só fará a situação ainda pior. Então, se você passar por essa porta do arrependimento, que eu entendo que ela é estreita, apertada, mas se você passar por ela, do outro lado, a paz, a liberdade, a cura, a saúde, a liberdade total no espírito e na alma e na carne. Mas se você ficar dentro dessa prisão chamada pecado, então, infelizmente, você vai apodrecer aí. E no final de tudo vai perder a sua alma. Não é isso que Deus quer. Por isso ele estende a você a oportunidade do perdão através do arrependimento. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.